Meninas, próxima página é da ampulheta. Ó, aqui eu vou usar um pedacinho de tule. Tô usando 2 camadas, que eu acho que fica mais resistente. Aqui é retalhinho mesmo, tá? Ó, só o tamanho aqui, eu não vou colocar o tamanho exato, porque é bom deixar sobrando pra gente refilar, né? Aí aqui eu já passei cola no pedaço branco do molde posicionado. Verifiquem as posições aí para deixar as margens. Vocês vão escolher as coisas que vão definir. E aí nós vamos posicionar aqui os detalhes na parte de cima. Cuidado aqui com as bordas para não ultrapassar o limite, ok? Senão na hora do viés vai dar diferença. Aqui. Só que antes de fazer a costura aqui em volta, você já tem que ter colocado o tule, ok? Então, depois que a gente passou cola aqui, já passei cola aqui, eu vou para a máquina com a linha branca, fazer a costura toda em volta, já com o tule posicionado. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou alfinetar essa parte aqui de cima, porque eu quero que o meu tule não... Eu não quero deixar ele frouxo, né? Não quero deixar ele frouxo. Aqui eu ainda não coloquei entretela, vou colocar para dar estruturada, e na hora que eu for para a máquina costurar, já vai fixar entretela e todas as camadas aqui. Então, eu vou colocar o alfinete aqui, mas quando eu for costurar, depois a gente dá uma esticada, ó. Percebam que aqui ele deu até uma esticada a mais. Vou para a máquina, vou costurar, vou começar a fazer a costura, vou pegar aqui de cima, né? Porque aí eu vou poder dar retrocesso e não vai aparecer o retrocesso. Vou começar aqui de cima, fazer a costura toda, certo? Vou fazer a costura toda em volta, só que antes de eu encontrar as costuras para finalizar, eu já preciso colocar aqui dentro a minha pérola, miçanga, as pedrinhas, enfim, o que vocês vão estar colocando aqui dentro para poder fazer a interação com a criança. Eu, no caso, vou utilizar essas pedrinhas aqui, ó. São uns quadradinhos que eles têm uns furos. Eu ganhei do meu marido. Então, como eu não trabalho com bijuteria, achei uma utilidade para eles. Escolhi 2 cores. É bom vocês identificarem as 2 cores para ficar mais fácil, ok? E aí, vocês podem estar fazendo o detalhe aqui que eu acho que no meu caso não há necessidade. Vocês podem colocar um pedacinho de feltro aqui na parte de baixo, que nem por exemplo, na hora que eu for fixar aqui, vocês podem ter aqui de um lado um pedacinho de feltro no amarelo, no meu caso, e um pedacinho de feltro no azul, para a criança saber identificar, né? Para que lado ela coloca a pedrinha amarela e a mesma coisa para a pedrinha azul. Só que aí eu não vou fazer, porque eu acho que, como geralmente a criança sempre tem o acompanhamento de um adulto para esse tipo de produto, a gente ensina a criança uma vez, pode ter certeza que as próximas ela vai conseguir fazer sozinha. Então eu vou lá para a máquina, vou começar a costura, fazer toda em volta aqui, certo? Dando retrocesso começo no final. Antes de eu fechar para encontrar, eu vou levantar aqui o meu tule, vou colocar as minhas pedrinhas aqui, vou ver a quantidade mais ou menos que eu vou deixar. E aí sim eu costuro todo o final para finalizar. Não vou cortar o excesso agora. Opa, mexi na tampa. Não vou cortar o excesso de tule agora. Aí eu venho com a parte laranja, aqui no meu detalhe, passo cola, posiciono aqui, certo? Volto para a máquina com a linha laranja, vou fazer a costura toda em volta. E aí sim eu vou refilar o tule, porque aí vai ficar bem mais fixado por conta desses detalhes no laranja, ok? Então eu vou lá iniciar a costura e na hora que eu for colocar as pedrinhas, eu volto aqui para vocês acompanharem junto comigo lá na máquina. Meninas, ó, costurei já a volta. Ó, comecei aqui, fui fazendo, rodeando toda a volta, esticando bem o tule. Parei aqui e deixei uma abertura aqui de uns 2 dedos. Ó, deixei uma abertura aqui. Devia até deixar uma abertura maior, mas cabe um dedo aqui. Aí agora aqui eu vou colocar as pedrinhas que eu arrumei aqui, ó. Então vou ver se eu consigo contar a quantidade que eu vou colocar de uma cor para fazer a mesma coisa com a outra cor.
Aí, meninas, coloquei. Agora a gente vai terminar de fechar aqui, deixando o tule bem esticado e dar o retrocesso para finalizar aqui a costura. Ó, deixa eu voltar aqui para a mesa. Ficou assim, ó. Aí vai ficar misturado aqui em cima, essa parte, certo? Deixa eu tirar o excesso aqui de linha, com cuidado para não pegar no tule. Aqui eu já coloquei a entretela, como eu havia comentado. E agora a gente vai fazer a parte, colocar os detalhes aqui em cima e aqui embaixo. Ó, o meu tule ficou bem esticadinho. E como esses aqui são quadradinhos, eles são mais altos, então dá para deslizar bem aqui dentro. Agora a gente vai passar cola para fixar aqui os detalhes, tanto lá em cima quanto aqui embaixo. E aí eu vou para a máquina novamente, passar a costura na linha laranja. Eu não estou mais com a linha invisível na máquina. Assim. Coloca aí o detalhe. E aí, vou lá pra máquina fazer a costura. E aí, eu volto com vocês pra gente poder refilar. E aí, a gente vai fazer o detalhe da costura embaixo pra criança separar, né? De um lado e de outro. As cores certinho. Estica aí o seu tule. Vai pra lá, pedrinha. Tenta deixar na mesma reta que lá em cima. Beleza. Aí aqui eu vou dar um pontinho em retrocesso. Só um pedaço aqui, né? Vou subir com a linha branca, aproveitar que a linha já tá na máquina antes de trocar. Como eu já sei aqui a posição da parte laranja, eu vou fazer uns pontinhos aqui e dar um retrocesso. Algumas vezes, frente e retrocesso. Pra ficar bem destacado esse pedaço aqui, pra onde a criança ela vai colocar amarelo de um lado, azul do outro. Tá bom? Então, eu vou lá fazer esses detalhes e aí já volto pra gente fazer o refilado aqui e finalizar a peça. Também bem rapidinho essa página. Volto já. Meninas, ó, terminei. Fiz a costura dos detalhes no laranja. Já separei aqui algumas pedrinhas. Fiz aquele frente e retrocesso aqui no meio. Até uma quantidade aqui. O tamanho vocês vão determinar. Se atentem ao tamanho do botão, da miçanga, da pérola, enfim. É o suficiente para que a aula passe aqui nesse meio, né, de acordo com a largura aqui da nossa ampulheta, e que também ela fique dentro desse espaço que nós determinamos mediante a altura da costura que nós fizemos aqui no meio. Você vê que aqui eu não subi muito, mas se eu quisesse subir mais um pouquinho antes de chegar no meio aqui, eu poderia. Tá vendo? Ó, eu não subi muito, porque as minhas pedrinhas, embora seja uma quantidade grande, elas são menores, então elas se adequaram exatamente ao tamanho do espaço aqui. E aí vocês podem brincar com as crianças. Eu ainda não refilei, tá? Vou passar a tesoura aqui tirando o excesso. Vocês podem brincar aqui para que de repente faça um campeonato, coloquem um cronômetro para rodar enquanto elas vão separando, para ver quem separa mais rápido as cores das pedrinhas, das miçangas aqui dentro. Vocês podem trabalhar também o lado esquerdo e direito do cérebro, onde vocês vão pedir que com a mão esquerda elas separem a pedrinha amarela, no meu caso, e com a mão direita a pedrinha azul. Ou ao contrário, com a mão direita, né, separar o amarelo, e com a mão esquerda separar o azul. Isso vai estar trabalhando os dois lados do cérebro, mão direita, mão esquerda, tá bom? E aí fica de opção. Às vezes parece uma atividade simples, mas se vocês souberem trabalhar, as crianças vão se sentir cada vez mais desafiadas e vão gostar mais de estar interagindo com a atividade, tá bom? Aí de repente, ó, só vocês voltarem aqui. Por isso que eu digo que o tamanho do botão, da miçanga que vocês vão definir é muito importante nessa hora. Façam as medições antes. E aqui vocês, ó, dão uma chacoalhada. Aí elas voltam a se misturar, beleza? Então agora eu vou só refilar, tirando o excesso do tule. Bem tranquilo aqui, ó, com a tesoura deitada. Corta bem rentezinho ao pedaço do feltro, com
Cuidado para não desfazer a costura. E para não deixar o tule mastigado, né? Ó, deita a tesoura com carinho e vai cortando, ó, tirando o excesso, bem tranquilo. Eu peguei só uma parte do tule. Prontinho, meninas. Terminamos a nossa página da ampulheta. Se vocês quiserem colocar algum enfeite aqui, algum botão, fiquem à vontade, vai agregar mais valor ainda à peça de vocês. Verifiquem se ficou algum fio de linha, algum fio de cola, tá bom? Também bem simples essa atividade. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para a próxima aula, meninas.